Fala pessoal, a gente está começando mais uma aula aqui de probabilidade. Hoje é a aula de exercícios referentes à nossa aula 2. Então já vou deixando aqui na tela justamente quais são os exercícios que a gente vai estar trabalhando hoje, para que você aí que ainda não tiver feito, faça primeiro esses exercícios e aí sim depois acompanha comigo aqui toda a explicação, toda a correção, para não ter nenhuma dúvida dessa nossa parte da matéria, beleza? Então a gente vai fazer esses exercícios aí do 4 ao 8 na nossa aula 2. Lembrando que eu estou deixando tudo juntinho aí em uma playlist aqui no canal, a aula 1, os exercícios da aula 1, a aula 2 e agora os exercícios da aula 2. Tudo para quem precisar revisar a matéria desde o início, tá tudo lá fácil, de fácil acesso para vocês consultarem, beleza? Então, se você já tentou fazer, ótimo, vamos conferir a correção. Se você ainda não tentou fazer, tente primeiro e aí sim vem aqui e acompanha comigo a explicação dessas questões. Vamos começar pela número 4. Em jogos de futebol, costuma-se decidir o lado do campo com o lançamento de uma moeda para o ar e verificar qual face ficou voltada para cima após a queda. Considerando o experimento aleatório, lançar uma moeda e observar a face que fica voltada para cima na queda, determine essa série de itens aí que eu estou pedindo. Então, quem acompanha jogos de futebol, quem já viu alguma vez na vida, pelo menos o começo, sabe que tem aquele momento de jogar a moeda e decidir o cara ou coroa, né? Então, aqui é uma questão bem de introdução ao conceito de probabilidade. Ela é bem simples, bem facinho mesmo, que é só para a gente revisar o conceito. Letra A. Eu quero o espaço amostral desse experimento. Então, o que é o espaço amostral? Tudo o que pode acontecer dentro do experimento. Como o experimento é lançar uma moeda normal, o que pode acontecer? Sair cara ou sair coroa. Como eu quero o espaço amostral, eu não estou perguntando quantos elementos tem o espaço amostral, então é para a gente escrever, tá? Todos os elementos. Você pode abreviar. Você pode colocar um CA para cara e um CO para coroa. Não tem problema. Ou você pode escrever cara, escrever coroa mesmo, ok? Letra B, a quantidade de elementos do espaço amostral. Aí sim, é só fazer uma contagem. O nosso espaço amostral tem cara ou coroa, então 2 elementos. Eu vou colocar aqui o número de elementos de S do espaço amostral. Opa, saiu como uma reta. O número de elementos de S é igual a 2, ok? Então, veja que tem uma diferença aí de quando você escreve o conjunto na letra A e de quando você coloca a quantidade de elementos, que é o caso da letra B. Letra C. Determinar o evento A, que é sair cara. Então, de novo, eu vou escrever o conjunto. O conjunto é sair cara. Simples. Só vai ter o elemento cara dentro desse conjunto. Não tem outra opção, ok? A quantidade de elementos do evento A só tem um elemento lá, então o número de elementos do A é igual a 1, beleza? Então, isso daqui foi só para a gente revisar o que é espaço amostral e o que é evento, para você não ter dúvida nenhuma. E aí, por que a gente precisa saber disso? Porque para calcular a probabilidade de ocorrer o evento A, que a gente coloca assim P de A, né? A probabilidade de ocorrer o evento A é o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, por isso que é bom a gente fazer esse pensamento em todas as situações de probabilidade. Veja o espaço amostral, veja como que é o espaço amostral, conte quantos elementos ele tem, veja qual é o seu evento e conte quantos elementos tem o seu evento. Esse é o passo a passo.
e aí você junta tudo para fazer o cálculo. Número de elementos de A é 1, número de elementos do espaço amostral é 2, a probabilidade de acontecer é 1/2. Então foi uma questão bem básica mesmo, pegando do início, do basicão, para quem tinha muita dúvida ou quem não sabia nada de probabilidade. Questão simples aí, vamos agora avançando. Só um detalhe, você pode perceber que essa questão, a gente pode contar no dedo, contar na mente quantos elementos tem. E isso vai acontecer muito em probabilidade. Só que vão ter alguns problemas que fica complicado da gente fazer essa contagem. E a gente vai utilizando outros recursos, tá? Mas se você puder fazer a contagem assim, pode fazer sem problema nenhum. O outro exercício de hoje é o seguinte: qual é a probabilidade de, no lançamento de um dado, o número voltado para cima ser par? Aqui eu estou indo direto ao ponto, não coloquei passo a passo como na número 4, mas você pode fazer esse passo a passo. Você pensa primeiro, qual que é o espaço amostral? O espaço amostral é eu jogar um dado e ver quais os resultados podem acontecer. Então, vou até escrever tudo aqui, porque esse é pequeno. Não quero o número agora não. Quero espaço amostral. No dado, como aqui não está falando nada, a gente supõe que é um dado comum. Então, pode sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Ou seja, o número de elementos do espaço amostral é 6, certo? Aí eu penso, beleza, já sei tudo o que pode acontecer. Mas agora a minha pergunta, a minha indagação é sobre o quê? O número voltado ser par. Então, esse é o meu evento. O meu evento é o número voltado para cima ser par. Vou chamar de evento A. Ok, se eu quero que fique um número par voltado para cima, o que pode ter? Pode ter o 2, pode ter o 4 ou pode ter o 6. Aí vai ter um número par. Então, 2, 4 ou 6. São quantos casos? 3 casos. Então, o número de elementos do A é igual a 3. Então, a probabilidade de acontecer o evento A às vezes eu nem escrevo aqui evento A, às vezes para facilitar, vou até colocar esse daqui, já que o outro eu fiz, eu coloco aqui, ó, probabilidade de ter um número par. Aí eu já lembro, estou calculando a probabilidade de ter um número par. É igual ao número de casos, número de números pares que eu tenho no dado, que é 3, dividido pela quantidade total de opções que eu tenho no dado, que é 6. Posso simplificar, porque os dois números aqui eu posso dividir por 3. E isso é igual... Opa, vamos manter o vermelho, né? Para ficar igualzinho. 1/2. Então, a probabilidade de ter um número par é 1/2. Mas isso dá para perceber direto, porque metade dos números é pares, a metade dos números são pares, a outra metade, né, são números ímpares. Então, você tem metade de chance de acontecer um número par. É isso mesmo, tá? Mas eu estou fazendo questão aqui de fazer o basicão para quem tem muita dúvida mesmo em probabilidade. Mas o pensamento é esse mesmo. Se metade dos números são pares, então a probabilidade de sair um número par é metade das chances, é de 1 para 2. Vamos seguindo aqui, então, fazer mais um exercício. Calcular a probabilidade, só que agora em porcentagem, de retirar aleatoriamente uma carta de ouros em um baralho comum. Quem aí é completamente perdido em baralho, lá na aula 1, eu fiz a explicação de como que é formado um baralho básico, tá? Então, pode dar uma olhada lá na aula 1 se você ainda está perdido com relação a isso. Mas, vamos fazer aqui na número 6, eu dou uns toques também. O baralho comum, ele tem 52 cartas. Aqui eu não vou escrever o nome de 52 cartas por motivos óbvios, né? Então, vai ficar
o número de elementos do espaço amostral é igual a 52. E aí, o meu evento é uma carta de ouros. Esse é o meu evento, vou chamar de evento B. Então, quantas cartas de ouros tem no baralho? Opa, ficou feio esse B. Aí, como eu já mencionei, lá na aula 1, eu fiz toda a explicação do baralho. Existem 4 naipes, que aí o baralho se divide em 4 partes. Então, é 52 dividido por 4, são 13 cartas de cada naipe. Então, eu tenho 13 cartas de ouro, ou seja, a probabilidade de acontecer o evento B, vou só escrever B aqui, mas a gente lembra que B é uma carta de ouros, é igual ao número de casos do B, que é 13, dividido pelo número de casos do espaço amostral, que é 52. Tá? Lembrando que o espaço amostral sempre é o denominador da fração, sempre está aqui embaixo. Tá? Então, o número maior, o espaço amostral sempre vai ser maior, vai estar aqui embaixo. Dá para simplificar. Você pode dividir por 13. Deixar de vermelho mesmo. Você pode dividir por 13. E aí isso daqui fica igual a 1 sobre 4. Ah, professor, mas olha só. Se o baralho tem 4 naipes e eu quero tirar a carta de um desses naipes, eu não poderia já colocar direto que é 1 sobre 4, porque eu quero um naipe dentre 4 naipes? Pode. Você poderia ir por esse caminho direto sem problema nenhum. Pensamento corretíssimo, tá? Então, assim como lá na análise combinatória, probabilidade também permite várias interpretações que se chegam no mesmo resultado, tá bom? Só que ele quer em porcentagem, ele não quer na forma de fração. Então a gente coloca esse 1/4 aqui na forma de porcentagem. Você pode fazer isso também por vários caminhos. Eu vou fazer do jeito que eu sei que a maioria gosta, que é meio que pelo caminho de regra de 3, que é o caminho aí que a maioria pega e que vale para qualquer caso, né? Apesar de que esse daqui é muito fácil, que dá para a gente escrever de cabeça, né? Mas eu vou fazer aqui, que é bom que serve para revisar. A gente coloca isso igual a x sobre 100, né? Porque a porcentagem é por 100, multiplica cruzado, vai ficar 4x igual a 1 vezes 100, 100. O 4 vai dividir o 100, né? Então, 100 dividido por 4, você tem aí 25% de chances de acontecer. Tá? Que foi o que eu falei, que isso daqui era bem simples, que você podia chegar nessa solução meio que meio que não, né? De cabeça. Né? São quatro naipes. 2 naipes representam metade do baralho, ou seja, 50%. Se 2 representa 50%, um é 25%, o outro são os outros 25%. Usando a lógica aí, você chegaria em 25% sem problema nenhum. Como eu falei aqui, eu estou querendo ensinar o básico de probabilidade, então não vou ensinar o básico pulando essas etapas e indo só pensar, usar o raciocínio lógico, porque em outros problemas não vai dar para utilizar ele. Vamos para mais um, porque a gente está chegando no final. Número 7. Uma cesta de frutas contém 3 maçãs, 2 bananas, 4 peras e 5 laranjas. Pegando apenas uma fruta, ao acaso, qual a probabilidade da fruta escolhida ser uma pera? Bom, você vai colocar a mão lá, vai tirar uma fruta qualquer e essa fruta é uma pera. Quais as chances disso acontecer? Bom, as frutas vão estar misturadas no cesto. Então, o total de opções que você tem é o total de retirar, é o total de frutas que tem lá no cesto. Quantas frutas tem lá no cesto no total é o meu espaço amostral, e isso é igual, é só eu somar 3, 5, 9, 14.
São 14 frutas lá, eu vou tirar uma dessas 14 frutas. O meu evento A é retirar uma pera. Bom, quantas chances eu tenho para retirar uma pera? Eu tenho 4 peras, então são 4 possibilidades aí. Posso tirar uma dessas 4 peras. Então, o número de casos é igual a 4. Então, a probabilidade de eu retirar uma pera, de acontecer esse meu evento A, né, que é você retirar uma pera, é justamente 4 sobre 14. 4 peras sobre o total aí de 14 frutas. Se você dividir por 2, vai dar 2 sobre 7, beleza? Sempre é recomendável que simplifiquem o resultado final, tá? Último exercício de hoje, então. Bom, então agora nesse último, para a gente terminar, o exemplo 8, ele fala o seguinte: no lançamento de 2 dados diferentes, qual a probabilidade da soma dos números obtidos ser maior que 10? A gente vai recorrer novamente àquela tabelinha que a gente fez lá nos exercícios da aula 1. Tá? Então, coloquei aqui a tabelinha para a gente consultar. Todos os resultados que podem acontecer são esses que estão marcados aqui. E o total de resultados, que a gente já tinha falado sobre isso, como eu mencionei agora, nos exercícios da aula 1, é um total de 36 resultados. Esse é o meu espaço amostral. Mas o que me interessa é quando a soma é maior que 10. Maior que 10 significa que ela seja 11, 12 e para por aí, porque não tem como ter mais do que 12 no dado, né? Então, a gente olhando aqui na tabela, a gente pode ver que 5 com 4 é 9. 6 com 4 é 10. Ainda não é maior, é igual. 5 com 5 é 10. Então, ó, 6 com 5 eu tenho 11. 5 com 6 eu tenho 11. 6 com 6 eu tenho 12. Então, eu tenho 3 resultados favoráveis ao meu evento, vou chamar de evento A, que é a soma ser maior do que 10. Então, a probabilidade de acontecer isso, né, a soma ser maior que 10, é de 3 sobre 36, ou simplesmente 1 sobre 12, que você pode simplificar, né, aqui por 3. Beleza? Então, esse foi o nosso último exercício de hoje. Espero que vocês tenha ficado claro esse nosso básico de probabilidade. A gente começou do bem simples, foi aumentando a dificuldade um pouquinho, até nessa última aí que ela é mais elaborada, precisa dessa tabelinha aí para ajudar se a gente não quiser recorrer a outros instrumentos, ok? Dúvidas, sugestões, deixem comentários, mandem mensagens que eu vou vendo, respondendo sempre que possível, beleza? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula, que será a nossa aula 3 de teoria, que a gente vai avançar mais um pouquinho na probabilidade. Até lá!